Bom, pessoal, tudo certo? Na aula hoje a gente vai falar sobre porcentagens. Com certeza você já deve ter se deparado aí com muitas aplicações, né, e necessidades aí do nosso dia a dia para o cálculo de porcentagens e na edificações não é diferente, né? Nós trabalhamos aí com taxas e porcentagens em várias áreas, seja a taxa de aço, por exemplo, seja a porcentagem de incidências de impostos nos nossos orçamentos, porcentagem de consumo de materiais, teor de umidade dos solos, que é uma porcentagem, né? Em todas as áreas aí a gente tem a presença desses números, são muito importantes para nós. E o que são as porcentagens? Bom, porcentagens é um tipo de razão bem especial, por isso que tem uma aula inclusive só para ela. Como a gente estudou na aula anterior, né, temos as razões, que são relações entre números, e a porcentagem é uma razão especial entre números, né, cujo denominador é 100. Então a palavra porcentagem vem literalmente de por 100, alguma coisa entre 100, né, alguma coisa dividido por 100. Também é denominada razão centesimal ou taxa percentual, né? Então, porcentagem é uma razão que o denominador é 100. As porcentagens elas podem ser expressas de duas maneiras diferentes. Então, a gente tem, na verdade, três maneiras, né? A gente tem ali o símbolo de porcentagem, a gente tem a fração, que indica porcentagem, cujo denominador é 100, ou então na forma decimal, quando a gente divide o número por 100, né? E dá o resultado decimal. Então, são as três formas aí de exibição de uma porcentagem. Lembrando, por exemplo, que uma fração também indica porcentagem. Então, uma fração 2 quartos, eu posso transformar isso aqui numa fração equivalente de base 100, multiplicando, por exemplo, né, encontrando a fração equivalente, que a base é 100, que o denominador é 100, né, que seria 50 sobre 100. Ou então eu posso fazer o caminho de dividir um pelo outro e depois transformar isso aqui em fração, ou multiplicar por 100 um número decimal, que a gente fica com a porcentagem. Bom, a porcentagem, ela é muito empregada em vários cálculos, seja para calcular acréscimo, diminuição, uma razão, né, entre números. E vamos analisar aqui um exemplo. Vamos supor que nós recebamos, né, 30% de R$ 100. Então, 30% de R$ 100 vai corresponder a 30 partes de 100 dividido por 100. 100 dividido por 100 é 1, eu quero 30 partes, então eu vou querer 30 vezes 1, que é R$ 30. A gente pode dizer que esse prêmio, né, esse acréscimo, vai ser uma razão de 30 a cada 100, ou 30 por 100, que é igual a 0,3. Nesse exemplo aqui, né, de calcular 30% de R$ 100, a gente viu que existem três maneiras para representar: a forma com a porcentagem, a forma fracionária, que são 30 partes de cada 100 partes, ou a forma decimal. Bom, como a gente tem aqui, né, também na imagem abaixo. Além disso, quando a gente fala em porcentagem, vamos definir o que é ponto percentual, que sempre aparece aí nos noticiários. Ponto percentual é a variação de uma porcentagem para outra, né, em valor absoluto. Lembrando que valor absoluto é aquele que a gente estudou lá nos números, né, que não depende do sinal, né? A gente está em módulo, tem valor absoluto. Como assim? Então, se eu tinha uma taxa que era 2% e ela foi para 8%, ela teve um aumento de 6 pontos percentuais. Por quê? 8 menos 2 é 6. Então, ela aumentou 6 pontos. Se a taxa era 15 e caiu para 13, ela teve uma redução de 2 pontos. Então, estava em 15 e reduziu para 13. Isso aqui é muito presente, né, principalmente nas análises aí financeiras, né, estatísticas. Bom, conceituando, então vamos aplicar essas ideias nesses exercícios. Então vamos calcular quanto que é 10% de 420. 10% você pode calcular 10 sobre 100 de 420, que nós já aprendemos lá na aula de fração. Isso aqui é 4.200 dividido por 100, isso aqui é 42. Ou, outra maneira, é transformar em decimal. Então, 10% é 0,10. 0,10 vezes 420 dá 42.
Ou ainda você pode, nesse caso, 10% é só a gente dividir por 10, né? Então eu estou dividindo ali por 10. Então 420 dividido por 10 dá 10, né? Bem tranquilo. 3% de 900. Como que dá para fazer de cabeça? Você pode calcular quanto que é 1%, ou seja, quanto que é 900 dividido por 100? Dá 9. Se 1% é 9, 3% será 3 vezes 9, que é 27. Então, é uma maneira de fazer de cabeça. Mas a gente também pode fazer o cálculo. Então, 3 sobre 100 de 900, isso aqui dá 27. Ou ainda, 0,03, que é 3% de 900, que é 27. Ou ainda você pode fazer uma regra de 3, né? Então, 3% é 900. É... Opa, 900. Deixa eu arrumar aqui a nossa regra de 3. 100%, tudo será 900. 3% será x. Fazendo também esse cálculo, a gente chega na primeira, nisso aqui, né, exatamente, que vai dar 27. 50% de 7.000. A gente pode fazer de cabeça e pensar assim, quanto que é 10%? 10% é 700. 50% é 5 vezes 10%. Então vai ser 5 vezes 700, que é 3.500. Ou pensar que 50% é sempre a metade. Quanto que é 7.000 dividido por 2? 3.500. Ou ainda dá para a gente fazer as frações, que dá 3.500, ou o número decimal. Por enquanto eu vou fazer de todas as maneiras aqui, para vocês irem se familiarizando. Mas vocês não precisam fazer de todos esses jeitos, né? Só fazer aí do que sentir mais confortável. Bom, 15% desse número picado. Aí, como é tudo picado, né, já compensa fazer a conta mesmo. Então, quanto que é 0,15 vezes 9.340? 15% é 0,15. 1.401. Quanto que é 0,37 de 2.760? 1.121,2. Calculamos aí as diferentes porcentagens. Aqui uma questão para a gente aplicar. A média de reprovação dos candidatos que fazem um concurso público é de 77%. Quantas pessoas serão aprovadas em um concurso público com 6.500 inscritos? Bom, a gente sabe que a taxa média ali de aprovação é de 77% de aprovados. Se o concurso tem 6.500 inscritos, então a gente espera que 77% desse valor sejam de aprovados. Eu estou querendo saber quantos aprovados vão ser, né? Então, 77% é 0,77 vezes 6.500. 5.005 inscritos serão aprovados. É importante que as nossas respostas elas não sejam só o número, né? Sempre a gente escreve a informação completa, inclusive para lembrar aqui que a gente está calculando. Vejam que porcentagem é bem tranquilo até, né? Os cálculos eles são um pouco diretos. Só que eles são muito importantes, a gente vai usar bastante, então é importante exercitar. Se eu quisesse calcular os reprovados, tem duas maneiras, né? Se 77% vão ser aprovados, os reprovados vão ser essa diferença, né? Que é 23%. Então, 23% de 6.500 seriam 1.495 reprovados.
Outra maneira é fazer, se eu tenho 6.500 pessoas e a gente sabe que 5.005 serão aprovados, a diferença de todo mundo para esse vai retornar para a gente, né, quantos reprovados vão ter. 5, 9, 4, 1. E é para dar o mesmo valor os dois jeitos de calcular. Bom, aqui mais um problema. Vamos analisar aqui essa reportagem, né? Grandes problemas de educação. 97% das crianças brasileiras de 7 a 14 anos estão na escola. Os 3% que estão fora da escola corresponde a 1,5 milhão de crianças. Então, quantas crianças estão na escola? Vamos fazer uma regra de 3 com porcentagem. Então, aqui a gente tem a porcentagem e aqui a gente tem as crianças, quantidade. Eu sei que 3% das crianças corresponde a 1,5 milhão. Eu quero saber quanto que corresponde 97%. Se eu aumentar a porcentagem, eu vou aumentar a quantidade de crianças, então elas são diretamente proporcionais. Dessa maneira, então, ó, 0,03 sobre 0,97 é igual a 1,5 milhão, né? Lembrando aí que é um número bem grande, dividido por x. Então, 0,03x é igual a 0,97, vou colocar o pontinho aqui, vezes 1,5. O resultado vai dar em milhão, né? X vai ser 0,97 vezes 1,5 dividido por 0,03. 48,5 milhões de crianças. Esse 48,5 corresponde ao quê? Milhões de crianças que estão na escola. E qual que é o total de crianças brasileiras? Né, o total a gente pode calcular, que é o 48,5 mais que estão na escola, mais aqueles que não estão na escola, ou seja, 100%. Isso aqui corresponde a 50 milhões. Bom, outra aplicação de porcentagem são em aumentos e descontos, né? A gente vai calcular bastante esses acréscimos e diminuições. Então é importante a gente já ter em mente aí algumas relações. Vamos aqui nesse exemplo antes de conceituar. Determinado trabalho recebe. Faltou um R aqui. Determinado trabalhador que recebe um salário de R$ 2.000 ganhará um aumento de 15% no salário. Quanto ele passará a receber? Né? Então, ele vai ter um aumento de 15% de R$ 2.000. Isso aqui então é 0,15 vezes R$ 2.000, né? Ponto 15 vezes 2.000 vai dar R$ 300. Esse foi o aumento. Qual que vai ser o salário? Vai ser o salário de 2.000 mais o aumento de 300. Então ele vai receber R$ 2.300. Esse aqui então vai ser o novo salário dele. Sempre que eu precisar calcular um valor mais o seu aumento, eu tenho uma fórmula para fazer isso, né? Eu posso fazer igual eu fiz, não tem problema nenhum. Inclusive, se vocês forem fazer desse jeito, até fica mais detalhado. Mas se você precisar fazer mais direto, essa conta tem uma formulinha. Por quê? Repare que aqui eu fiz o que? O 2.000, que era o salário, mais 0,15 vezes 2.000, que foi o que deu 300.
Se eu colocar 2.000 em evidência, lá pela propriedade distributiva, isso aqui fica. Se eu dividir isso aqui por 2.000, sobra 1. Se eu dividir essa parcela por 2.000, sobra 0,15. Porque na hora que eu faço a distributiva, fica 2.000 mais 2.000 vezes 0,15. Repara que isso aqui é justamente a porcentagem de aumento. Então tem uma formulinha, né? Para a gente poder calcular de uma maneira direta, eu faço o meu número inicial, então meu valor inicial, vezes 1 mais a porcentagem de aumento, 1 mais a taxa de aumento na forma decimal. Então, o aumento de 20% seria multiplicar meu número por 1,2, porque estou aumentando 20%. Vamos fazer esse exemplo aqui dessa maneira, né? Se eu quisesse calcular, então, quanto que ele ia ganhar com o aumento de 15%, era só eu fazer 2.000 vezes 1,15, que daria 2.300. Da mesma maneira, se tiver um desconto, o que que é um desconto? É uma diminuição. A gente pode fazer um número multiplicado por 1 menos o valor do desconto, né? Então, se o produto, agora vamos supor que fosse um produto que custava R$ 2.000. Se ele vai ter um desconto de 15%, ele vai passar a custar 2.000 vezes 0,85, que é a diferença ali, que é 1.700. Você poderia também calcular separado, né? Quanto que é 15% de 2.000? É 300. Quanto que é 2.000 menos 300? 1.700. Ou então usar essa formulinha para poder calcular, né? Então tem essas duas maneiras de calcular aumentos e descontos. E agora uma questão para vocês. Vamos supor que vocês tiveram que comprar um celular, né? O celular ele custava R$ 1.000 e depois ele teve um aumento de 30%, né? Teve ali um problema de imposto e tudo mais, ele aumentou 30%. Em seguida, ele reduziu 30% por conta de uma promoção. Ele vai voltar a custar R$ 1.000? Ele vai custar mais que R$ 1.000? Ou ele vai custar menos que R$ 1.000? Quando a gente pensa, aliás, quando a gente responde muito sem pensar, dá a impressão que ele vai voltar a custar R$ 1.000. Se ele aumentou 30% e diminuiu 30% depois, ele volta para o preço inicial. Será? Aqui então tem um exemplo como esse. Vamos supor que R$ 1.000 a gente teve um aumento de 20%, então ele vai passar a custar R$ 1.200. E em sequência, teve uma redução de 20%, então 20% de 1.200 dá R$ 960. Isso ilustra para a gente que quando a gente trabalha com porcentagem, a gente tem que tomar muito cuidado, porque para voltar ao valor inicial, eu tenho que calcular direitinho uma nova porcentagem, porque meu número base ele mudou. No começo, minha base era R$ 1.000, então uma coisa é calcular 20% de R$ 1.000, que é 200. Só que depois, o meu número base virou 1.200. Então, calcular 20% de 1.200 é 240. Então, já é um outro valor, né? Por isso que elas não são operações contrárias, digamos assim. E a gente tem que tomar bastante cuidado nesses cálculos, porque confunde nessa parte. Vamos ver aqui nesse exemplo. Então, uma loja de carros anuncia a seguinte promoção. Vamos dar uma lida aí e pensar um pouquinho sobre esse exercício. Carro usado a 14.500. Mas se for pagamento à vista, ele vai ter um desconto de 6%. Quanto que vai custar esse carro à vista? Como a gente viu, né, à vista, ele vai ser o valor inicial vezes 1 menos o desconto em porcentagem. Aqui eu estou fazendo da maneira mais rápida, você pode fazer da maneira separadinha, como eu acabei de ensinar agora há pouco, né, que dá R$ 13.630. Como assim separadinho? Você pode calcular quanto que é 6% de 14.500, né, só para ilustrar. Vai dar 870.
E aí esse é o desconto. Então o carro vai custar 14.500 menos 870, que vai dar justamente 13.630. Outro cenário agora. Uma loja de carros anuncia uma promoção. O carro usado à vista vai sair 14.500, mas se for feito um pagamento a prazo, vai ter um aumento de 6%, né? Qual que é o valor final então que vai ser pagado a prazo, né? Então, a prazo vai ser o preço inicial vezes 1 mais 0,06, que são 6%. 15.370 reais. Então vai ter aí uma mudança justamente na quantia, né? Então ele vai ficar mais caro, porque agora vai ter ali uma espécie de juros, né? Ele vai custar um pouquinho mais a prazo. Mais um aqui. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos em 20% abaixo do preço original. Então vamos chamar de X é o preço original. Então, para aumentar as vendas, ela fez uma promoção, né? Então, eles estavam custando 20% do valor, estava custando menos 20% do valor, né? Então, teve um desconto de 20%. Então, eles passaram a custar x vezes 1 menos 0,2, ou seja, 0,8 vezes x. Bom, quando chegam ao caixa, os clientes que possuem cartão Fidelidade têm direito a um desconto a mais de 10% do valor das suas compras. Então, no caixa, tem ainda um desconto de 10%, né? Então, estava custando 0,8x, mas no caixa eles podem ter um desconto de 10%. Então, fica 0,8x vezes 0,9. Isso aqui dá 0,72x. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da remarcação do preço. Então, o preço original daquele produto é R$ 50. Ele não possui cartão Fidelidade. Caso o cliente possuísse, qual economia que ele iria ter? Bom, ele não possui o cartão Fidelidade, mas o produto custava R$ 50, mas ele está pegando a promoção. Então ele vai ter um desconto de 50%. Esse produto vai passar a custar 0,8 vezes 50, R$ 40. Caso ele tivesse mais o desconto de 10%, esse produto custaria 0,72 vezes 50, R$ 36. Ou seja, né, ele ia pagar 40 e ele ia ganhar mais 10% de 40, que é R$ 4, que é justamente o que a gente calculou. Qual a economia que ele teria adicional ao efetuar a compra, né? Então, qual a economia? A economia com fidelidade, que é o cartão fidelidade, seria de 40, que é sem fidelidade, menos 36 com fidelidade, que seria de R$ 4. Então, se ele tivesse o cartão, ele ia economizar mais R$ 4, que é 10% ali do valor do produto com desconto, né? Então veja que é um exercício um pouquinho mais complexo, mas utilizando os mesmos conceitos que a gente viu até agora há pouco, né? Que é sobre aumentos e descontos.
E mais esse aqui. Um lojista comprou do seu fornecedor um produto que custou Z reais, né? Tem o preço de custo ali, então Z é o preço original, que é o preço de custo. Vamos lá. Ele revendeu isso com lucro de 40%, ou seja, ele está ganhando 40% do valor, né? Se ele está ganhando 40% do valor, então o preço de venda é igual ao preço original vezes 1 mais o 40%, que é o 0,4. Em seguida, é feita uma liquidação, né? E nessa liquidação, os compradores têm um desconto de 30% do preço de venda. Então, na liquidação, vai haver, né, um desconto de 30% do preço de venda. É igual ao exercício que a gente fez agora há pouco, né? Então, ó, isso aqui, o preço de venda seria 1,4 vezes Z. A liquidação, o preço de venda é 1,4 vezes Z, mas vai ter um desconto de 30%. Isso aqui dá 0,7, então fica 1,4 vezes Z vezes 0,7. 1,4 vezes 0,7 é igual a 0,98 Z. Então, na liquidação, esse produto está custando 0,98 vezes o valor inicial. Bom, isso quer dizer o quê? Ele está tendo prejuízo, não está ganhando nada, né? Ficou zerado, ou ele está tendo lucro. Ele comprou um produto por Z e ele está vendendo a 0,98 de Z. Então, ele está vendendo abaixo do valor que ele comprou. Se ele pagou e está vendendo por um valor abaixo, ele vai ter já um prejuízo. Bom, ele está tendo um prejuízo, mas de quanto que é esse prejuízo? Ele está vendendo por 98% do valor. Isso quer dizer que ele está perdendo 2% do valor. Alternativa A. Então, o que parecia, né, que seria uma boa proposta aí para o comerciante, porque ele já revendia com 40% a mais. Mas aí ele quis fazer um desconto e falou: não, vou fazer um desconto de 30. E na cabeça do comerciante, ele achou que ia ficar ainda com lucro de 10, mas na verdade não. Na verdade, ele teve um prejuízo. Olha só como porcentagem pode ser traiçoeira, né? Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado aí nesses cálculos e fazer tudo bonitinho, para não ter prejuízo aí, né, e calcular errado essas quantidades. Bom, aqui eu peguei um resumo, né, do ETEC Brasil, sobre alguns aspectos de porcentagem, também foi o que a gente utilizou hoje, né? Então, só lembrando, porcentagem é um valor obtido quando aplicamos uma fração de denominador 100, né? É, essas taxas de porcentagem podem ser expressas com o símbolo de porcentagem, na forma de fração ou na forma decimal. Bom, calcular a porcentagem é só a gente fazer uma multiplicação de fração ou uma multiplicação de número decimal. A gente falou aí sobre ponto percentual, que é aquela diferença em valor absoluto, né, entre duas taxas de porcentagem. Para calcular acréscimo, a gente multiplica por 1 mais a taxa. Para calcular desconto, 1 menos a taxa. E também a gente pode utilizar a calculadora aí para nos auxiliar, né, com um botãozinho de porcentagem que ela tem. Depois, se vocês quiserem testar, tem um botãozinho de porcentagem que já pode calcular direto. Mas a gente pode também transformar o número de porcentagem em número decimal, igual a gente está fazendo sem problema nenhum. Bom, então é isso, pessoal. Bons estudos. Tentem replicar esses exercícios, né? Anotar suas dúvidas e nos encontramos na próxima aula aí para mais aplicações. Tchau, tchau.